a nossa vida, a nossa história também faça com essas mulheres. Mas, sem mais demoras, eu sou a Efigênia Simão. Acho que a maior parte, se não algumas aqui me conhecem. Pastora, serva, adoradora. Estou aqui no MIF Lisboa. Fomos enviados, eu juntamente com o meu pastor, meu sacerdote, pastor Edivaldo Simão, e toda a nossa família, estamos aqui para a grande obra que o Senhor tem nos colocado na mão. Então, você é a minha convidada toda especial, é a convidada da pastora Irina, então sejam muito bem-vindas a essa live. Amém? Amém. Querida pastora Efigênia, o tempo é todo seu, por favor, abençoe-nos, deixa Deus lhe usar, fale aos nossos corações. Amém, amém. Falar desse tema para mim é muito desafiador. Pastora, desafiador por quê? Porque mergulhando nessa história, nessa guerreira, nessa mulher inspiradora que a Bíblia não dá nome, tem um nome desconhecido, mas a Bíblia fala simplesmente do lugar, de onde ela era. A Bíblia diz que ela era das bandas de Tirão e Sidom, é isso, né, minha pastora? Sidom, acho que é isso. E que é a mulher Cirofenícia. E por que eu, juntamente com a pastora, olhamos para a história dessa guerreira, dessa mulher inspiradora e analisamos, identificamos logo um problema, uma verdade, uma realidade que acho que todo o mundo, todo crente, todo não crente, toda serva de Deus, mesmo até aquelas que ainda não servem a Deus, têm enfrentado nos dias de hoje. Desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, tem sido uma verdade, uma realidade que todas nós, ou todos nós temos enfrentado, que é a oposição. E nós vamos entender mais à frente. Pastor, há algumas pessoas aqui que dizem que deixaram de ouvir. Era só para confirmar se tem uma mensagem e deixei de ouvir. Não sei se estão todas aí a ouvir. A paz, pastora Sueli, consegue ouvir-nos? Alguém aí para acenar que esteja a ouvir? Sem som, pastora. Estranho. Uhum. Então... Mais alguém aí consegue nos ouvir? Olha, aqui estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Ok. Então, para as irmãs que estão com esse problema... Era isso. E se calhar era melhor saírem da live e voltarem a entrar, porque se calhar deve ser um problema do telefone ou do Instagram. Está toda a gente a dizer, olha, ouço perfeitamente. Amém. Amém, amém. Então, como eu dizia, a oposição. E nós vamos entender mais à frente o porquê que essa mulher viveu uma história, um episódio, um momento de oposição. A Bíblia retrata dessa mulher e nós não vamos perder muito tempo a ler os versículos, a ler a história bíblica, porque isso poderia nos roubar muito tempo e eu queria que todo esse tempo, todos esses minutos que nos restam fossem aproveitados para que Deus falasse verdadeiramente com cada uma de nós. A Bíblia diz que é uma mulher cirofenícia, ela é cananeia, ela era grega e a Bíblia diz que ela ouviu, Jesus teve um tempo que eu posso assim chamar de retiro. Ele retirou-se, precisava de um tempo de descanso. Eu acho que todos nós aqui almejamos por um tempo de descanso, em que nós trabalhamos e queremos nos retirar para um tempo de sossego. E Jesus procurava esse tempo. A Bíblia diz que ele apareceu nessa região. E essa mulher ouviu falar que aquele pelo qual a fama percorria por todas as cidades e regiões, ia passar naquele lugar. Como tantos outros personagens, tantas outras mulheres, histórias na Bíblia que nós ouvimos que ouvi falar, Zaqueu ouviu falar, ouviram falar que Jesus ia passar e desesperadamente precisavam de alguma resposta, de alguma solução para alguma situação que estavam a viver. Para aquela mulher não era diferente. A Bíblia diz que ela tinha uma filha endemoniada.
Para quem não é cristão, para quem não conhece, ela tinha uma filha que estava possessa por espíritos malignos. Nada que vem de Deus, nada que é bom, nada que vem do Senhor. Ela estava possessa por espíritos do mal. E a Bíblia diz que tamanho era o desespero dessa mulher, que ela ouviu falar que Jesus estaria naquela região e ela correu para ver se conseguia encontrar Jesus. Identificou a oportunidade. Exatamente. Primeira coisa, pastora, identificou a oportunidade. Isso para dizer o quê? Que existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida, que enquanto nós não sairmos do lugar de onde estamos e corrermos para o lugar de resposta, nunca se vai alterar. Nunca. Por mais que nós desejemos, por mais que nós, enquanto nós não tomamos uma posição de sair do lugar que nós estamos, a história, a situação nunca vai ser revertida. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa mulher identificou o quê? A oportunidade. Uau, eu estou a ouvir a fama desse homem. Dizem que ele liberta, dizem que ele multiplica coisas que não existem, dizem que ele cura. E eu estou a passar por uma situação, a Bíblia não fala, mas eu posso aqui conjecturar que se calhar ela já tiver procurado outras soluções. Já talvez tenha percorrido em busca de outras soluções, mas talvez não tenha encontrado. Mas ela ouviu a fama desse ser, dessa pessoa, desse homem que tinha a solução para a sua realidade ou para a sua situação. E a Bíblia diz que ela identificou o problema que ela tinha, identificou a solução que estava diante dela e ela se deslocou e foi ter com Jesus. Só que sabe, pastora, no meio dessa história toda, aqui algumas verdades para nós conseguirmos entender bem que nós temos que trazer para o cenário. A Bíblia fala que ela era sirofenícia, era grega e era cananeia. E todos nós aqui sabemos que o povo judeu, que era o povo ao qual Jesus fazia parte, Jesus pertencia, era um povo que não se relacionava ou dificilmente se relacionava com estrangeiros. Isso para dizer o quê? Que os gregos, cananeus, todos esses povos para o judeu eram estrangeiros, eram estranhos, não eram dignos de estar perto. E é impressionante, pastora, que enquanto eu ia lendo, ia mergulhando, eu vi que Jesus já vinha de algumas situações de muito confronto. Porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus não veio para agradar ao homem, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E muitas das vezes, o fazer a vontade do Pai, que Jesus veio para fazer, ia contra ou chocava muito com aquilo que era a realidade, os ideais, as tradições do povo, dos sacerdotes. Então, nessa mesma história, versículos atrás, nós conseguimos perceber que Jesus já estava a ser confrontado. Porque diziam, você não respeita a tradição? Você não respeita a tradição do lavar das mãos antes de comer? Então, Jesus já vinha de uma série de episódios em que ele era confrontado por agir sempre na contramão. Fazer sempre aquilo que o homem não espera. E é verdade, pastora. E com essa mulher não foi diferente. A Bíblia diz que ela chegou, era cananeia, era grega, e Jesus sendo judeu. E a Bíblia vai dizer que ela apercebe-se que Jesus estava diante dela e ela começa, pastora, e eu queria que você prestasse muita atenção a esse ponto que nós vamos tratar aqui. Ela começa a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E, de alguma forma, essas palavras começaram a soar muito nos meus ouvidos. E eu comecei a me perguntar, mas por que será que ela olha para Jesus, identificou a solução diante dela e ela começa a usar, pastora, minha amiga, meu amigo, começa a usar uma expressão que não era comum do povo grego, do seu povo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, era uma expressão de adoração. E que por mais impressionante que seja, não era comum essa expressão ou essa adoração estar na boca do povo ao qual essa mulher fazia parte. E nós, quando olhamos para a história dessa mulher, queremos logo correr e ir para a parte que Jesus fala, mais na frente que nós vamos ver. Mas há pontos aqui, pastora, muito específicos que falaram muito ao meu coração. Primeiro, enquanto essa mulher clamava e usava essa expressão, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus não falava nada. Jesus estava completamente em silêncio. E eu comecei a me perguntar, uau, por que será que no princípio essa mulher clamava tanto a Jesus e Jesus estava em silêncio? Mas mais na frente Jesus responde à mulher. E eu consegui perceber que Jesus nunca vai reagir ao teu chamar, nunca vai reagir à tua adoração se ela não for uma adoração autêntica. Uau. Se as palavras não forem palavras de identidade, palavras que fluem do interior. Por que eu digo isso? Porque de certo que aquela mulher ouviu falar dessa expressão que era comum. Jesus era uma expressão de adoração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Sim, mas a questão é, diante de Jesus, a adoração ou aquilo que flui dos teus lábios é algo que você ouviu falar ou é algo que flui verdadeiramente do teu interior? Uau, isso me chamou muita atenção. E a Bíblia diz que Jesus continuou em silêncio. Mas um ponto aqui muito importante, minha pastora, uma chave muito importante. Nem sempre que Deus está em silêncio ou que Jesus está em silêncio, Ele não está a falar. Eita glória! Porque há vezes que o falar de Jesus diante de uma situação ou para uma realidade para a sua vida não vem com palavras. O silêncio de Jesus também fala. Jesus. E aquela mulher estava a viver uma realidade de grande desespero. Aparentemente tentando chamar a atenção daquele, se eu posso assim dizer, do seu médico, daquele que tinha a solução para o seu problema, tentando chamar a atenção, e aquele que tinha a resposta completamente em silêncio. Mas a minha pergunta é, será que naquele silêncio, naquela realidade, naquela situação, Jesus não estava a falar absolutamente nada para aquela mulher? Porque muitos de nós somos assim. Diante do primeiro empecilho que nós encontramos, porque ainda não estou a ter resposta, porque eu já estou há 5 anos na igreja, estou sempre a clamar pela minha realidade, por essa causa, e parece que nada muda, e parece que Jesus não faz nada. E queremos logo no primeiro empecilho, na primeira barreira, fazer o quê? Muitos querem desistir, muitos querem se esconder, muitos não querem avançar.
Então, até nesses momentos, Jesus está a falar alguma coisa para nós. E o que eu percebi, ele estava a tentar falar alguma coisa para aquela mulher mesmo em silêncio. Isso porque, pastora, que eu percebi algo muito, muito importante da parte de Deus. Deus nem sempre vai lidar conosco da forma que nós idealizamos. Isso porque Deus vai tratar com cada um de seus filhos de uma forma especial, porque Ele conhece aonde cada um de nós precisa de ser tratado. Yes. A Bíblia não fala, mas eu acredito que aquele que conhece todas as coisas conhecia aquela mulher. Sabia quais eram as áreas da sua vida que precisavam de ser tratadas. Talvez. A Bíblia não fala, mas nada me impede de conjecturar, de tentar abrir o meu entendimento. E por Jesus conhecer tão bem aquela mulher, é que ela, usando uma expressão que não fazia parte, entre aspas, do seu dicionário, Jesus se manteve em silêncio. Isso para dizer o quê? Eu te conheço. Enquanto eu não perceber que da tua boca está a sair um louvor com identidade, eu vou me manter calado. Porque eu te conheço. Isso é o que Jesus fala para cada um de nós, cada uma de nós aqui nessa live. Primeira coisa, Ele te conhece. O homem pode não te conhecer na totalidade. O seu parceiro pode não te conhecer na totalidade. Talvez o seu amigo, a sua amiga, a sua mãe. Mas Jesus nos conhece na plenitude. E ele conhecia perfeitamente aquela mulher sirafinícia. E por ele conhecer, ele sabia em que área do seu coração ele precisava de trabalhar. Ok. Pastora, não sei se a pastora quer dizer alguma coisa antes de eu prosseguir. Ainda, mas já quer um bocadinho. Amém. E a Bíblia fala que Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Mas diz que, como eles estavam rodeados dos discípulos, estavam com Jesus, estavam a rodear, não é, aquele lugar. A Bíblia diz que a insistência daquela mulher era tanta que os próprios discípulos, acompanhantes, amigos, parceiros de Jesus começaram a falar com Jesus. Ah, Senhor, ela nos importuna tanto. Ela está a fazer aqui tanta confusão. Fala só alguma coisa. Ou lhe manda embora, ou lhe dá uma palavra, ou resolve o problema dela, mas faça alguma coisa para que ela nos deixe em paz. E a Bíblia diz que Jesus dá uma resposta. E Jesus diz assim: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava e atenção, essa resposta não foi dada para a mulher. Essa resposta foi dada aos discípulos que pediram que Jesus despedisse aquela mulher porque estava a importunar demais. E Jesus responde àquela reação dos discípulos e diz: São Carlos, eu não vim para qualquer um. Eu vim para uns em específico. Então, parem de dizer o que eu devo ou não de fazer, porque eu sei muito bem para quem eu vim. E a Bíblia vai dizer mais na frente que aquela mulher, ainda diante daquela resposta de Jesus, ela veio e fez o quê? O adorou. E é aí que eu queria fazer uma pausa, pastora, porque essa tem sido a maior dificuldade tanto dos filhos de Deus e daqueles que ainda não receberam a paternidade de Deus. Por que acontece? Estamos num culto de milhares de pessoas e parece que a pregação que o pastor está aí a dar desde o início do culto só está a falar comigo. A pregação parece que o pastor só está a falar para mim.
E eu saio da igreja como? Embirrada, chateada. Como pode? Pastor lançou uma pregação, quer dizer, um culto de domingo, a pregação era só para mim. Quem é que falou a minha vida nesse pastor? O que esse pastor pensa que é? Quer dizer, só fala para mim, só fala da minha vida, só fala dos meus erros, só fala da minha história. E muitos de nós fazemos o quê? Ficamos embirrados, ficamos chateadas, ficamos decepcionadas com o pastor. Mas isso até devia ser motivo de alegria. Porque isso quer dizer que eu sou tão amada por Deus. Mas tão amada por Deus. E Deus tem tanto desejo de me ver mudada e transformada. Que Ele usa mesmo o servo dele só para falar durante 1h30 só para mim. Isso devia ser um motivo de quê? De alegria, de regozijo. De entendimento e perceber que Deus me ama tanto que Ele está a fazer o que? A me espremer, porque quer que eu dê frutos. Ele está a me afrontar porque deseja uma mudança de posicionamento, uma transformação minha, para que eu experimente a perfeita e agradável vontade dEle. O que é isso que nós às vezes não entendemos? Nós estamos aí com o nosso pensamento dentro de uma caixa e só queremos olhar para o nosso problema que o pastor está aí a expor. Mas por que Deus usaria o seu servo para tratar de um assunto direcionado à minha vida? Parece que aquilo é só para mim. Porque Deus tem o desejo de nos ver mudadas e transformadas. Isso era algo que essa mulher entendia. Diante do primeiro obstáculo que apareceu, Jesus ainda falar, essa mulher está aqui a me importunar, vocês, meus acompanhantes e meus ajudantes, ainda vêm aqui me dizer para eu fazer alguma coisa com ela, ou lhe despedir, mas eu sei bem para quem eu vim. Imagina você estar diante de uma multidão, atrás, por exemplo, do seu pastor, ou do seu líder, ou do seu chefe, e você precisa que ele assine um documento ou resolva uma situação. E o teu chefe, no meio daquela multidão toda, fala, eu sei bem para quem eu estou aqui. Não me importune, porque eu imagino você receber uma pancada dessa. Muitas de nós não suportaria. E esse tem sido o problema do nosso século, no meio das igrejas, no meio da sociedade, no meio das empresas, no meio das amizades, seja em que área for, nós não conseguimos superar ou ultrapassar os obstáculos e a oposição. Logo no primeiro empecilho que nós nos encontramos, que nós verificamos, nós queremos ou correr para fora, ou nos esconder, ficar deprimidos, começar a ficar com ansiedade e coisa do gênero, e abrimos portas e janelas para que o inimigo entre por causa da nossa falta de persistência. Aquela mulher, minha pastora, entendeu muito bem esse versículo que fala: para onde mais eu irei? Pedro falando. Então, aquela mulher, ainda que inconscientemente, ela entendia essa realidade. A solução para o meu problema está com esse homem. E será que é na primeira oposição que eu encontro que eu vou me embora? Eu quero alcançar uma glória. Quero alcançar um patamar. Quero alcançar um nível. E é no primeiro confronto que o meu chefe me dá que eu vou arrumar os meus documentos, vou arrumar a minha mesa e vou me embora da empresa. Qual é o nosso objetivo, afinal? O que nós desejamos na verdade? E essa mulher entendia isso. Ela diz que ela chegou e adorou a Deus, adorou a Jesus. Diante de toda essa dificuldade, diante dessa toda oposição, ela ainda assim se prostrou de joelhos e adorou. E aí, pastora, vem aquilo que abriu os meus olhos e Deus falou muito comigo. Se nós entendermos no princípio qual era o discurso dessa mulher,
Jesus, filho de Davi, eu tenho ouvido falar que você é esse filho de Davi. Tem compaixão de mim, do meu problema e da minha solução. Aí é, eu sei quem tu és, vou me manter em silêncio. E ela se prostra diante dessa toda posição, de joelhos, adora. E a Bíblia diz que ela só falou uma palavra. E eu acredito que essa palavra, pastora, veio das entranhas daquela mulher. A Bíblia diz que ela ajoelhou-se, prostrou-se e ela disse para Jesus: socorre-me. O discurso inicial era algo que ela tinha ouvido falar. O discurso de agora é uma verdade que saiu do seu interior. Eu preciso da tua ajuda. Você já falou que não veio para qualquer um, que veio para algo específico, para alguém específico. Mas, por favor, socorre-me. Eu preciso da tua ajuda. Uma verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração diante de Deus é aquela que flui com verdade do nosso interior. Não aquela que nós ouvimos falar. Não aquela de chegar na igreja, excelentíssimo Deus eterno e amado Pai, Criador dos céus e da terra. É verdade, isso tudo é o que nós lemos nas Escrituras, é o que nós ouvimos o pastor pregar. Mas lá na intimidade, no secreto onde só está você e Deus, o que sai da minha pastora? Consegue me ouvir? Agora consigo. Consegue me Agora ouvir? Consigo. Entrou mais. Amém. Pastora, até aqui, a pastora quer dizer alguma coisa? Diga, pastora. Não, entrou uma chamada, mas já tive o modo voo. Já? Amém. Posso continuar, né, pastora? E a Bíblia diz que essa mulher diz para Jesus: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorra-me. E aí vem aquilo que eu chamo de punchline, tipo soco na cara da mulher. Tipo assim, se você não desistiu até agora, se você continuar a persistir, não é possível alguma coisa e eu vou ter que me mover de alguma outra forma, porque depois de tudo isso que eu falei, depois do silêncio todo que houve, depois de toda essa ignorância que você viveu, de toda essa rejeição que você viveu, você ainda assim tem alguma coisa para me falar? Então, por favor, diga-me o que é dessa vez. E a Bíblia diz que Jesus respondeu, quando ela se prostrou, adorou e pediu socorro para Jesus. A Bíblia diz que Jesus respondeu a ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uau! Eita glória! Uau! Quer dizer, depois de tudo isso, eu estou aqui prostrada a te adorar, a te pedir socorro diante dessa toda multidão, passando essa toda vergonha, e ainda me chamas de cachorrinha. E agora? Eu quero saber quem de nós aqui nessa live suportaria isso. Nos nossos dias? Se nós não conseguimos aceitar nenhuma repreensão do nosso pastor. Isso. Eu não consigo aceitar uma repreensão do sacerdote da minha casa, do meu marido, da liderança e autoridade do meu lar. Não consigo aceitar uma repreensão da minha mãe espiritual. Quem de nós, nos dias de hoje, suportaria ou ainda, diante de todas essas respostas, persistiria? Não sei, pastora. Sendo sincera, eu fui sincera com Jesus, eu não. Verdade. Estou com a ajuda de Deus. Sim, minha pastora. Mediante essa linda história, que eu acho que essa história fala aos nossos dias de hoje, em tantos
padrões, pastora, eu acho, como diz na gíria, é inacabável. Yes. Quase todos os ângulos, né, daquilo que é o nosso cotidiano, daquilo que é o nosso dia a dia. Mas mediante a essa linda história, a essa resposta de fé que ela deu, a essa trajetória, a esse episódio lindo que ela teve com Jesus, Jesus, o Senhor falou no meu coração sobre 2 fatores que ela enfrentou nesse encontro. Um fator um fator que a favorecia e um fator que se opunha a ela. E o fator que se opunha a ela é o que a pastora abriu já aqui no início, que é o fator dela ser gentia, o fator dela ser estrangeira, que a fazia imunda, segundo os fariseus, né? O estrangeiro era imundo. Yeah. Por quê? Porque naquela altura, como a pastora também trouxe aqui, judeus não se podiam relacionar com estrangeiros. Eles literalmente recusavam-se, porque eles diziam que seria um ato de contaminação. Yes. Quando falamos de gentio, o que é que nós estamos a falar? Gentios são povos que não têm aliança com Deus. Povos que não professam o único Deus. Yes. Os hebreus, que na verdade são judeus, eles estabeleciam uma divisão entre os judeus, entre eles e os gentios. Por quê? Porque eles eram conhecidos como um povo pagãos. Mas, pastora, a nossa guerreira, a nossa querida inspiradora, ela percebeu, pastora, que o caráter de Jesus, o Jesus que ela ouviu falar, ele possuía um caráter que não muda de acordo às nossas circunstâncias. Yes. E ela passou-nos essa mensagem, pastora, porque nós às vezes pensamos que é com base o que nós fazemos, que é com base o que nós sacrificamos, que é com base o que nós até onde nós podemos chegar. Se hoje conseguimos atingir uma certa meta, uau, ele está conosco. Se nós falhamos aqui, uau, ele já não está conosco. Mas ela percebeu, mesmo diante de oposição, mesmo diante de rejeição, ela percebeu que esse Jesus, a qual a Bíblia faz questão de ouvir falar, de dizer que ela ouviu falar, ela percebeu ao ouvir falar que esse Jesus não se altera mediante as nossas circunstâncias. Uau! Yeah. Eu posso parafrasear a pastora que ela dizia: Jesus, eu sei que tu és gracioso. Jesus, eu sei que tu és misericordioso. E eu sei que tu vieste para aqui para nos espelhar, nos apresentar a tua misericórdia. A misericórdia, porque esse posicionamento eu já conheço, a lei já me apresentou. Tu vieste com o novo, tu vieste com o renovo. E o teu novo é a misericórdia. Amen. E foi aí, pastora, que ela ativou o segundo fator, que foi a manifestação de uma fé extraordinária. Oh, yes. Amém. Eu disse que falar dessa mulher, nós podemos falar em diversos âmbitos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ela manifestou lá na frente que eu trouxe aqui, ela manifestou perseverança, consistência, e ela manifestou o conhecimento do pouco ou do tanto que ela ouviu sobre esse Jesus, sobre o nosso Jesus. E mais na frente, ao mesmo tempo, ela manifesta uma fé extraordinária, que ela vai dizer: sim, eu sou estrangeira, sim, mas sobre o direito de comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Pastora, sem querer interromper a pastora, e era nesse ponto exatamente, por isso é que eu nem falei ainda da resposta dessa mulher. Era exatamente nesse ponto que eu quis chegar. Porque, minha pastora, a pastora vai me ajudar a entendermos juntas aqui com as nossas irmãs e irmãos do outro lado. Pastora, quando essa mulher, quando Jesus chama, diz que não veio para os cachorrinhos, okay? Veio para os filhos e não para os cachorrinhos. A Bíblia diz que ela dá exatamente a resposta que a pastora acabou aqui de dizer. Pastora, e eu tive a analisar, a estudar, enquanto eu verificava e aprofundava mais esse tema. Pastora, quando nós percebemos, ou quando nós vamos ler a Bíblia,
Por nós estamos na nossa era, na nossa realidade, no nosso hoje, nós queremos conjecturar, idealizar, imaginar como se fosse o nosso hoje. Ok, pastora? Isso para dizer o quê? Meu amigo e minha amiga do outro lado. Jesus diz a ela que não veio para os cachorrinhos. E ela logo a seguir diz: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ok, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Isso idealizando o que, pastora? Que os seus donos estão na mesa, o cachorrinho está aqui embaixo da mesa, e toda a migalha que cai, dos filhos, não é? Da mesa do dono, da mesa do senhor, o cachorrinho que está embaixo da mesa está aí a comer. Mas, pastora, eu tive a idealizar o seguinte. Ai, Jesus é lindo. Nós, ao olhar para migalhas que caem da mesa, nós vamos idealizar a mesa dos nossos dias. Uma mesa aparentemente alta, com quatro pernas, ou se calhar um único centro, um suporte no centro da mesa, e o cachorrinho debaixo da mesa a comer das migalhas. Mas, pastora, vamos voltar e vamos pensar para quem Jesus estava a falar. Em que era Jesus estava a falar? Jesus não estava a falar para nós do ocidental. Ele estava a falar para os do Oriente. E naquele tempo, minha pastora, as mesas, não sei se a pastora vai concordar comigo, não eram como as nossas, altas, com quatro pernas. Não. Várias pernas e rasas. As mesas eram baixinhas, em que as pessoas sentavam à volta. E a minha pergunta foi, minha pastora, meu amigo e minha amiga, aonde é que o cachorrinho ficava debaixo daquela mesa? Eita, Glória! Aonde é que havia lugar debaixo daquela... Se os irmãos puderem depois, vamos pesquisar e vamos entender que tipo de mesa Jesus falava naquela era para o Oriente. Aonde que havia lugar para o cachorrinho ficar debaixo da mesa para comer as migalhas? My God. A minha pergunta é, será que Jesus falava de uma mesa físico? Será que aquela mulher, a resposta daquela mulher foi se referindo a uma mesa da sua realidade, a uma mesa do físico, a um objeto, a um produto, algo que se podia tocar? Minha pastora, eu não sei se a pastora concorda comigo, mas eu acredito que aquela mulher não falava de uma mesa física. Falava de uma mesa que não estava no mundo físico. De uma mesa na qual o senhor da mesa era aquele que estava nos céus. E que era o Senhor que foi enviado para os filhos. E porque haviam os filhos, haviam os gentios que supostamente eram os cachorrinhos. Sim, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso que o Senhor fale uma palavra para minha filha ser curada. E eu sei que talvez o Senhor tenha vindo para curar o judeu, para curar os filhos. Mas até eu, gentia cachorrinha, eu posso comer dessa cura que vem da tua mesa. Yes, sir. Yes. Pastora, isso... Pastora, minha irmã, meu irmão, eu fiquei assim, uau, o que é isso?
O que é isso? Naturalmente, nós, ao meditarmos nessa história, a primeira percepção, pastora, assim, muito rápido, é pensar que trata-se de uma mesa física. Por-me-ás uma mesa na presença dos meus adversários. Ai, Não, essa mesa não é não é madeira. física. Essa mesa não é física. Ai, Por isso que eu disse que ela manifestou uma fé extraordinária. É pagã, é estrangeira, mas com uma percepção que os filhos não tiveram. amen, amen, amen. Ela manifestou uma fé extraordinária, pastor. Ela disse, ok, sou estrangeira sim, até eu percebi, mas sobre o direito de comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Ou seja, tem algo para mim aqui. Algo que me pode ser sim, alguma coisa que sobrou para mim sim. Oh, yes. Dito que a tua misericórdia, a tua graciosidade, o que eu tenho ouvido falar, é capaz de tu até me pegares num osso e jogares para mim, cachorrinha, sem que eu espere que caia da mesa, sem que precisamente precise cair da mesa. Tu podes jogar um ossinho para essa cachorrinha. Amém. Então, pastora, a nossa mulher inspiradora, ela sabia exatamente quem ela era. Ela nos demonstra claramente de que quem sabe o que carrega, quem se conhece, não se encurva diante das circunstâncias. Amen, amen, amen. Quem se conhece não se curva diante da oposição. Pastora, por que trazer dessa forma? Por que falar sobre identidade? Por que falar de quem se conhece? Porque nos nossos dias temos aberto mão com muita facilidade. Yeah. Nos nossos dias, a pastora falou aqui há pouco tempo, temos desistido com muita facilidade. A porta se fechou, achamos, e a linguagem para convencer a estagnação, pastora, é dizer que quando Deus quer, acontece. Eu acredito que não é a vontade de Deus, umas dizem que não é o tempo de Deus, nós fazemos o tempo. Deus trabalha com o homem. Não espera ouvir a voz do alto, bate essa porta. Não espera ouvir a voz do alto, é o momento. Faça o momento. Se conheça e vença a oposição. Saiba quem você é, porque não é acerca de você, é acerca de quem te criou. Amen, amen, amen. E Ele não trabalha de acordo às nossas dificuldades, às nossas circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Amém. É o Jesus a qual nós falamos nessa noite. Pastora, e há aqui um ponto que falou muito comigo, quando a Bíblia diz que ainda diante de todas aquelas dificuldades, a mulher caiu de joelhos e a Bíblia diz que ela adorou. E enquanto eu meditava nisso, um verso que veio à minha mente, que nós temos aprendido e muito bem com os nossos líderes, os nossos pastores, que é um verso que o mundo, até mesmo os cristãos, tentaram deturpar o sentido deste verso. Eu sei que o meu irmão, a minha irmã em casa vai concordar comigo que várias vezes usou, como eu no passado já usei, o versículo que diz: os humilhados serão exaltados. Oh, yes. Não, 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 não. Como o pastor Edivaldo diz, não. Qual é a Bíblia que você está a ler? Em que versículo da Bíblia é que esse verso está? Não existe. A Bíblia diz: aquele que se humilha a si mesmo. Não aquele que é humilhado. Aquele que se humilha a si mesmo. E quando eu vou ver este ato de adoração, eu vejo uma mulher que se humilhou a si mesma. Ai, ela se humilhou a si mesma diante de toda a oposição, diante de todas as adversidades, ela se humilhou a si mesma. E a Bíblia diz que ainda assim, Jesus dá aquela resposta e ela dá aquela resposta que todos nós ouvimos e já acabamos aqui de ouvir. Minha pastora, só que a resposta de Jesus após a resposta dessa mulher, a dizer que os cachorrinhos também comem as migalhas, é que me chamou muita atenção. Pastora, se muitos de nós aqui adquirirmos uma casa nova,
adquirimos um carro novo, adquirimos posses, ganhamos um telefone. Há quem até mesmo nessa live, pastora, está a ouvir-nos, a ouvir, a partilhar aquilo que Deus tem derramado nos nossos corações. E as pessoas estão assim, oh, meu Deus, olha Deus a falar. Oh, que casa mais linda. Oh, que carro. Oh, que grande mulher de Deus. Oh, que pastoras abençoadas. Nós muito facilmente nos espantamos e assustamos com isso. E a Bíblia diz que após a reação dessa mulher, saiu oh, mulher, da boca de Jesus. Ai, pastora. Oh, mulher. Tipo assim, depois de tudo isso, você ainda vem me falar uma coisa dessas? Ainda vens me falar de uma mesa, como uma das nossas irmãs aqui falou e muito bem, que representa o meu altar, em que os filhos comem e até mesmo aquilo, as migalhas que caem também servem para os gentios. Oh, mulher, que festa! E Jesus assustou, Jesus se maravilhou com a resposta daquela mulher. E o oh, mulher de Jesus, pastor, é que me chamou bastante atenção. Quer dizer que acredito que não era algo comum. O que aquela mulher, a forma como aquela mulher estava a romper os obstáculos e as barreiras, nem mesmo não era comum. Não era comum, minha pastora. Não era comum, minha irmã. E por isso é que Jesus se maravilhou da forma como se maravilhou. E Deus foi fazendo algumas perguntas ao meu coração, que são perguntas que eu queria aqui deixar para a nossa reflexão. Jesus mentiu ao falar aquilo para ser o Fenícia? Jesus não mentiu? Realmente Jesus veio para os filhos da casa de Israel. E ela, por ser uma gentia, por ser uma estrangeira, aparentemente não fazia parte do grupo. Só que Jesus veio para romper essas barreiras. Mas a pergunta é, quando Jesus falou aquelas palavras, Jesus não é homem para que minta. Muito menos filho do homem para que se arrependa do que falou. Jesus falou uma verdade para aquela mulher. Jesus falou o que correspondia à verdade. O grande problema para nós, para mim, para ti, minha irmã e meu irmão, talvez seja a forma com que Jesus falou. Nem seja até o que Jesus falou, porque era uma verdade. Mas talvez seja a forma como Jesus falou. Jesus foi chamar a mulher de cachorrinha? Mas então, que filho de Deus é esse? Que pai é esse que chama de cachorrinha? Mas Jesus nunca veio para fazer a nossa vontade. Jesus nunca veio para agradar o nosso coração. Jesus veio para testar o nosso nível de fé. E aquela mulher naquele momento estava a ser o quê? Espremida. Estava a ser trabalhada. Ela estava no fogo. Como ouro no fogo. Ela estava a ser pressionada. E a minha pergunta é, o que eu e você, o que nós, pastora, temos feito diante da pressão? O que nós temos feito diante do confronto? E Jesus falou assim para o meu coração, minha filha, se eu tiver a te espremer, fica. Se eu tiver a te confrontar, fica, permanece. Se eu tiver a trabalhar no teu caráter, fica, permanece. Porque o que eu estou a fazer contigo é para gerar frutos. Talvez você não entenda. Talvez a minha forma de confronto, a minha forma de falar, a minha forma de trabalhar. Porque Deus pode trabalhar na água e pode trabalhar no fogo. Quem define a forma de Deus trabalhar em nossas vidas não somos nós. É o próprio Deus que conhece aquilo que precisa ser tratado em cada um de nós. Jesus vai lidar comigo, pastora. Jesus vai lidar comigo, minha irmã e meu irmão, com base na minha necessidade. Jesus conhece as minhas fraquezas. Jesus conhece o lugar onde ainda precisa de ser moldado e trabalhado. Então, há lugares na minha vida que não estão a ir com a água. Então, Jesus vai usar o fogo
Então Jesus vai usar aquela espremedeira da laranja para tirar o suco, para fazer o maravilhoso sumo de laranja. Então, às vezes, é isso que Deus vai fazer. O nosso problema não é com o que Jesus falou. Nosso problema talvez seja a forma como Jesus falou. Porque Jesus veio com uma verdade. Mas, às vezes, nem sempre a forma com que o pastor vai confrontar, com que a tua mãe física, tua mãe biológica, o teu pai biológico, que nós hoje aprendemos e muito bem que são autoridades na nossa vida, porque eles representam as portas que nos trazem a promessa do único mandamento que nos dá a promessa: honrar pai e mãe. E às vezes a minha mãe me repreende de uma forma, porque ela conhece o meu caráter, ela é minha mãe, foi ela quem me gerou. E eu fico chateada, fico revoltada. Eu já sou uma adulta, sou mais velha, eu já tenho filho, sou casada. Mas a minha mãe sabe os lugares em que eu preciso de ser trabalhada. Exato. Então, nem sempre ela vai falar da forma como eu idealizo, da forma como eu quero, me passando a mão na cabeça. Há aquele momento da cabecinha no colo do papai. Há aquele momento da cabecinha no colo de Jesus. E Jesus vai falar ao teu coração, vai falar ao teu ouvido, vai te instruir. Mas há aqueles momentos em que há coisas que ele precisa de rachar, de partir no nosso interior. Então, faz todo sentido, pastora. é minha pastora. Faz realmente todo sentido, pastora, porque a nossa guerreira, essa mulher tão inspiradora como nós falamos aqui nessa noite, pastora, ela, em vez de se colocar num posicionamento de vítima, como às vezes tem sido as nossas respostas em meio à oposição ou em meio a uma correção, como a pastora disse aqui muito bem, ela, em vez de se colocar num papel de vítima de alguém que foi ferida, porque veja, ela manifestou perseverança, ela manifestou fé, mas em meio à fé ela sofreu um outro teste, não é? A qual ela foi chamada de cachorrinha. E o que a pastora disse aqui, e muito bem, nós não estamos preparados para viver isso. Nós não estamos preparados para receber uma correção dessas, com o nome desses, nem nos nossos pais, nem nos nossos pastores, nem nos nossos familiares. É algo que o coração do homem não está preparado para viver. E essa mulher inspiradora, pastora, ela fez da sua fraqueza o seu ponto mais forte. Ela fez da sua fraqueza o seu ponto de milagre. Amém. Porque mexeu com o coração de Jesus após ele ter dito que ela era cachorrinha, para não ter usado o termo como os judeus usavam, imunda. Depois de Jesus ter falado, chamado ela de cachorrinha, ela ainda manifestou a fé, ela disse não. Por isso é que eu digo, pastor, ela usou o seu ponto de fraqueza, seu ponto fraco como um ponto de milagre. Ela disse, ok, cachorrinha, mas sobre algum direito. Cachorrinha, mas sobre algum direito. Uau, pastora, é a clara evidência de um coração que não se ofende com facilidade. Eu acredito que esse é um dos mistérios que falou com o coração de Jesus, que Jesus disse, conforme as tuas palavras, vai. Yes. É um coração que não se ofende. Eu acredito que é aí onde estão os males dos nossos tempos. Yes. Onde está a demora das nossas orações, a falta de resposta das nossas orações, a falta do abrir de portas, a falta de várias coisas que nós temos nos questionado, nos perguntado. Por quê? Porque os corações nos últimos tempos têm se ofendido com muita facilidade. Amém. Um dos maiores mistérios aí, pastora. E pastora, por outro lado também, algo que eu queria aqui dizer, será que nos dias de hoje, por exemplo, o pastor, o líder, o pai espiritual, o próprio Jesus, vai me chamar de cachorrinha para me corrigir, ou sua cachorrinha, ou, por exemplo, não, nós temos que analisar o contexto, isso foi um episódio específico que a Bíblia representa. Mas, pastora, muitas das vezes é aquilo que eu estive aqui a dizer, serão usados outros termos, mas no sentido de nos confrontarem. Minha pastora, eu literalmente já ouvia a voz de Deus a chamar-me a mim, e eu vou partilhar esse testemunho com vocês aqui, porque eu acredito que o testemunho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Já ouvi Deus me chamar de
de adúltera. E você vai me dizer por que adúltera? Será que a pastora adultera? Não, 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 não. Pode não ser adúltera no físico, mas adúltera espiritualmente. É, porque muitos de nós temos feito da presença de Deus um momento de prazer. Nós achamos que Deus é o nosso amante, que nós chegamos um culto na igreja, um momento de relacionamento e saímos daí, já não existe. Eu vou, me relaciono, tenho um momento, um acaso, um momento de prazer com ele e vou-me embora. Isso é o quê? Isso é prostituição. Não no físico. Não na realidade, digo, de eu estar com outro homem, de eu estar... Não, 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 não. Mas espiritualmente. Será que muitos de nós não temos vivido isso? Momentos de prazer? Será que com o amado da minha alma, com o meu dono, eu vou ter momentos de prazer? Então, houveram momentos, pastora, que eu particularmente já fui confrontada com isso. E fiz o que? Me ofendi. Fiquei com o coração ofendido. Fiquei com o coração magoado. Não, 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 não. Entendi que era hora de eu alterar o percurso do meu caminho. Se eu estava a caminhar para aquela realidade, era o momento de fazer inversão de marcha e voltar para o casamento que Deus me chamou. Deus não me chamou para um momento de prazer, para o adultério. Deus me chamou para o casamento com Ele. Então, eu já fui confrontada com isso. Então, por isso é que o coração ofendido, às vezes, fecha a porta para nós vivermos o milagre que nós precisamos. Se essa mulher tivesse o coração ofendido por causa da realidade que estava a viver com Jesus, ela fecharia a porta para o seu milagre. Exatamente, porque eu vejo isso como o último teste desse episódio, pastora. A última... É como se Jesus tivesse dito, ok, eu vou ver até onde ela vai chegar. É como se tivesse um teste, ok, mas não me é lícito que eu dê ao que é para os filhos, aos cachorrinhos. Era tão desesperadora a situação que ela se encontrava. Era tão emergente, tipo, ela identificou a oportunidade dela, esse o meu momento, é agora, eu não posso deixar para depois. Em outras palavras, pastora, independentemente do que me fores dizer aqui, eu não te largarei enquanto não me abençoar. Tal como Jacó. Meu Jesus. Minha pastora, eu quero que deixe-nos, a todos nós aqui, um conselho. Quase que falou já aqui sobre o conselho. Eu estava dizendo, mas vou ficar sem o que eu pedi a pastora para falar, porque a pastora está aqui a trazer o que eu tenho aqui como conselho. Pastora, para todos nós estamos aqui nessa live, nesse encontro, que certamente o Senhor está a falar aos nossos corações. Pastora, a nossa guerreira nos demonstra também que o milagre, por sua vez, ele pode ser desperdiçado, ou seja, o milagre pode estar diante de nós, mas por conta de um coração ofendido, né, um coração que se permite ofender com facilidade, ele pode passar por nós sem que nós mesmos percebamos, sem que nós mesmos identificamos que estamos diante de uma oportunidade, mas por não ter sido do modo como nós queremos, como nós esperamos, ou esperávamos, ou quiséssemos, pastora, acabamos por dar espaço à ofensa. E o milagre passa, sem que percebamos, sem que tenhamos oportunidade de voltar a agarrar. Pastora, que conselho deixa a quem está nessa live, que está nesse posicionamento, pastora, que por conta das opções, das oposições, das circunstâncias, de uma palavra que não tem agradado o seu coração, deixou com que a ofensa entrasse no seu coração e, consequentemente, perdeu ou tem perdido as respostas das suas orações? Amém. Bom, para além de todos os conselhos que indiretamente esta mulher já nos deu, porque a história dela é um conselho para nós. Todos as advertências, tudo aquilo que nós ouvimos com a história dessa mulher, algo que no final Deus falou muito ao meu coração e era o conselho que eu queria deixar para cada um de nós aqui. A Bíblia fala que nós devemos ter
acima de tudo e de todos, um modelo. E o nosso maior modelo é o nosso Pai, Jesus. Então, o conselho que eu vou deixar é, infelizmente, muitos de nós, às vezes, queremos a glória, mas não queremos os espinhos. E a Bíblia diz que Jesus veio com um objetivo. Aí vai o meu conselho. Tenhamos os nossos olhos no nosso foco, no nosso objetivo, naquilo para o qual nós estamos aqui a viver para alcançar. Jesus veio com um objetivo por causa deste propósito de vida que Jesus teve. Por causa do foco, ele estava tão concentrado no propósito de vida para o qual ele veio, que Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi cuspido, bateram no rosto, colocaram uma coroa de espinhos, deram chicotes. Jesus foi completamente dilacerado por mim e por você. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento Jesus olhou para trás. Até mesmo na pior das situações, pendurado naquele madeiro, como um nada, como um ninguém, ele ainda assim olha para o Pai e diz: seja feita a tua vontade. Por causa do propósito para o qual eu vim. Como essa mulher, ela tinha um propósito. Então, a rejeição, a oposição, nada que apareceu à frente dela foi suficientemente capaz de impedir que ela avançasse e rompesse cada barreira que apareceu na frente dela. Assim foi como Jesus rompeu todas as barreiras para me alcançar e para te alcançar. A minha palavra e o meu conselho nessa noite para todas nós aqui é: sigamos o nosso maior modelo. Não desista. Não desista por causa da rejeição. Não desista por causa das adversidades. Não desista por causa do fracasso. Não desista por causa da oposição. Não desista por causa das circunstâncias da tua própria realidade. Não desista por isso. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? Concentra-te no alvo e todas as barreiras, na verdade, só vão servir de trampolim para te levar a esse alvo. Amém. Porque, na verdade, ter essas aflições. Amém. Mas, sobretudo, tendo bom ânimo. Não é, pastor, é contínuo o bom ânimo. Eu quero fazer um apelo a você. Você que gostava de continuar a fazer parte dessas lives, temos aqui em cima uma espécie de um V, onde você, clicando lá, você poderá seguir a pastora Efigênia, você poderá seguir a pastora Irina, para ter contato com a dinâmica das páginas, dos posts, que certamente vão falar o seu coração, e das nossas lives que têm sido 2 vezes ao mês, todo domingo, primeiro e último domingo do mês. Você que não segue ainda a mim, que não segue a pastora, siga aí, seja obediente e vai partilhando aquilo que falar o seu coração, porque se falou o seu coração, certamente vai falar o coração de mais alguém. Seja participante da transformação de alguma família, assim como alguém participou da transformação da sua, partilhando este culto como hoje, partilhando alguma mensagem, algum post, tal como hoje. Amém? Pastora, estamos... Jesus, quando se move, o tempo é algo que nem pode ser mencionado. Então, pastora, por favor, para quem está aí, amém? Para quem está aí do outro lado e se encontra nessa situação a qual foi mencionada aqui, que está a viver oposição, que está a viver aflições e de alguma forma tem sido tão desgastante que ela até esqueceu-se que a aflição não é para alguns e outros não, mas que todo ser que respira passa por ela. Pastora, por favor, eu gostava que de uma forma assim fortalecedora, de uma forma edificadora, né, para quem está
com a sua fé abaixo, uma forma de levar a fé de quem está aí do outro lado. Que a pastora orasse por todos nós aqui na live, mediante esse que é o nosso tema. Amém. Amém. Então eu queria que você aí do outro lado, em fé, amém, porque a minha fé não faz mudar as coisas. A minha fé com a tua, com a da pastora, é que gera o milagre. Então eu queria Yes. que todos nós aqui nessa live em fé, juntos orássemos a Deus. Amém? Oremos então. Pai, nós te damos graças porque tu és bom e fiel. Ah, Senhor, obrigado pela tua bondade e infinita misericórdia. Obrigado porque tu és o Deus que não desiste de nós. Tu não desistes de nenhum de nós. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes dos teus filhos. E assim como a Bíblia diz, tu vieste para socorrer os perdidos da casa de Israel. Pai, então nesta live estou eu, está aqui a minha irmã, Senhor, está aqui o meu irmão que talvez esteja a passar por um momento, por um episódio como desta mulher Sirofenícia. Pai, talvez seja um momento de rejeição, talvez seja um Golias que se tenha levantado diante dele ou dela, talvez seja uma oposição, talvez seja, Senhor, uma falta de crença e confiança, talvez seja uma palavra que foi liberada por alguém, Senhor, que feriu, magoou o seu coração, talvez, Senhor, seja uma ofensa que tomou conta do seu coração e do seu interior e tem impedido o meu irmão ou a minha irmã de viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. E a minha oração nessa noite, a minha oração neste dia 2 de outubro de 2022, Pai, é que o Senhor torne essa noite marcante na vida de cada um de nós aqui, marcante na vida da minha irmã e do meu irmão que precisou desta palavra, que precisa de uma palavra de encorajamento, que precisa da tua mão para poder seguir. Pai, arranca toda a ofensa do seu coração, arranca toda a incapacidade, Senhor, todo o desejo de autocomiseração, Pai, toda a depressão, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de ti, mas que tem sido plantado pelo inimigo para impedir que o teu filho ou que a tua filha viva um milagre como esta mulher viveu. Pai, eu cancelo agora, eu e a tua serva, a tua pastora, unidas, cancelamos isso agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós declaramos a bênção, nós declaramos que a minha irmã e o meu irmão vão chegar no destino, nós declaramos que ninguém vai ficar pelo meio do caminho, nós declaramos uma força espiritual, uma força do alto para romper qualquer barreira e obstáculo que